Estamos de volta, desta vez, para cobrir o tópico 7 do curso IA353, Redes Neurais, vinculado ao programa de pós-graduação da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp. O título desse tópico é Regularização em outras máquinas de aprendizado. A ênfase será dada aqui a máquinas baseadas em kernel, particularmente máquinas de vetores suporte. Como se trata de um tópico bastante denso, eu vou iniciar resgatando alguns conceitos de aprendizado de máquina, para em seguida tratar especificamente dessas máquinas de aprendizado baseadas em kernel, ok? Então vou voltar a falar de regularização, em alguns aspectos novos, né? E daí vamos entrar na seção 8, tratando de fundamentos da teoria do aprendizado estatístico. E finalmente, na seção 9, apenas na página 68, nós vamos começar a cobrir efetivamente máquinas de vetores suporte. Então vamos lá. Como para resgatar os conceitos, né, vamos tratar de definir novamente o aprendizado em máquina e falar de seus objetivos, né? O objetivo é construir modelos computacionais que podem se adaptar e aprender a partir da experiência. A experiência de aprendizado, normalmente por condicionamento, né? Eu repito a apresentação dos padrões e espero que a máquina, com o tempo, melhore o seu desempenho. Justamente essa definição que vai ser dada aqui por Tom Mitchell, tá? Então, um programa de definição de aprendizado, que a gente chama de aprendizado indutivo, que vai generalizar a partir de um conjunto amostral limitado, finito, possivelmente sujeito a ruído, né? Então, um programa de computador aprende a partir de um elenco de experiências E relacionadas a uma classe de tarefas T e dispondo de uma medida de desempenho M, se seu desempenho, medido por M, junto a uma tarefa em T, melhora com uma experiência em E. Ok? No contexto de redes neurais artificiais, que são modelos de aprendizado, né, o processo de treinamento pode, então, ser caracterizado como um aprendizado indutivo, sendo que o uso posterior da rede neural, seja para classificação, para regressão ou agrupamento de dados, né, é geralmente denominado de processo de inferência dedutiva, ou seja, eu induzo um modelo a partir dos dados de treinamento e, tendo esse modelo, né, condicionado à existência de um modelo que mapeia, por exemplo, atributos de objetos de uma classe, né, eu vou deduzir o rótulo de novas classes, de novos objetos a partir de seus atributos de entrada, né? É isso que eu estou dando um exemplo aqui. Então, em termos práticos, algoritmos de aprendizado de máquina têm como objetivo descobrir o relacionamento entre as variáveis de um sistema, variáveis de entrada e saída, por exemplo, ou só variáveis de entrada, no caso não supervisionado, a partir de dados, né? E fazendo uma mescla com as definições de Tom Mitchell, né, o aprendizado de máquina faz com que as máquinas se tornem melhores em alguma tarefa ao aprender diretamente dos dados. Quando eu aprendo direto dos dados, eu estou abrindo mão de codificar o conhecimento presente nos dados explicitamente em regras do tipo condição-ação, que é uma das representações mais competentes e mais acessíveis à mente humana, tá? Sendo assim, aprendizado de máquina não é necessário quando os relacionamentos entre todas as variáveis do problema, de entrada e saída, são completamente compreendidos. Este definitivamente não é o caso de muitos dos problemas práticos que a gente se defronta aí no nosso dia a dia, né?
E há 3 frentes principais de aprendizado de máquina. Eu repito que eu estou resgatando conceitos já abordados no curso, né? O aprendizado supervisionado, que é quando eu tenho realmente uma saída desejada para essa máquina, né? E ela pode, portanto, calcular um erro de saída, caso ela não esteja reproduzindo essa saída desejada para cada padrão de entrada, né? E nós vamos voltar, o aprendizado supervisionado vai voltar a ser o centro desse tópico 7 aqui do curso, né? Mas além do aprendizado supervisionado, nós temos o aprendizado por reforço, que voltaremos a tratar dele e vamos formalizá-lo definitivamente no tópico 8, numa de suas partes, né? Uma das últimas partes do curso. E temos também o aprendizado não supervisionado, que foi abordado no tópico 6, mas vai voltar, vai ser assunto de algum subitem do tópico 8, tá? Que eu estou dividindo em partes. Bom, vamos falar um pouco mais do aprendizado supervisionado, que é o tema desse tópico 8 novamente, né? São elementos básicos, os dados de treinamento, que são exemplos de entrada-saída, né? Para cada estímulo de entrada, eu espero que o neurocomputador ou a máquina de aprendizado reproduza a saída correspondente, né? E esses dados, entrada e saída, devem de fato refletir o mapeamento funcional que eu quero sintetizar. Eu não conheço esse mapeamento e eu quero aprender a sintetizá-lo a partir dessas amostras de entrada e saída. Okay? Para tanto, eu vou trabalhar no que a gente chama de um espaço de hipóteses, que é o conjunto de modelos candidatos, ou seja, um ponto do espaço de hipóteses é um modelo que vai tentar implementar esse mapeamento desejado, tá? Então, por exemplo, uma classe de funções candidatas, redes neurais MLP com uma camada intermediária, ok? Então, esse é o espaço de hipóteses, e conforme eu defino o conjunto de pesos dessa rede neural com uma camada intermediária, tá? E um certo número de neurônios, né? Eu vou caminhando por esse espaço de hipóteses. E cada proposta de mapeamento, né, com a sua topologia, no caso de uma rede neural, né, com a sua topologia e seu conjunto de pesos sinápticos, é um ponto nesse espaço de hipóteses. Tá? Então vamos nos familiarizando com esse jargão aqui, espaço de hipóteses, que ele é muito importante para a gente. Né? Então, dentre todos os mapeamentos que podem ser produzidos por uma rede neural MLP com uma camada intermediária, digamos 50 neurônios, né, residem num espaço de hipóteses e cabe agora definir só a parametrização desse modelo, que é um ponto desse espaço. Okay? E como que eu vou encontrar essa parametrização ótima? Através de um algoritmo de aprendizado. Então, esse algoritmo vai receber os dados de treinamento como argumento de entrada e vai selecionar a melhor solução no espaço de hipóteses. Ele vai encontrar um ponto do espaço de hipóteses que melhor atenda os objetivos. No caso aqui, reprodução do comportamento de entrada e saída, né? A síntese de um mapeamento funcional a partir de um conjunto finito de amostras. Nessa técnica de aprendizado supervisionado, busca-se a síntese de mapeamentos não lineares com garantia de aproximação universal, ou seja, pelo menos daí a gente parte quando usa redes neurais, né? Independente da demanda do meu problema, ou seja, independente da forma como o mapeamento da rede neural deve se contorcer, né? O que eu tenho como garantia é que a rede neural tem flexibilidade suficiente para se contorcer de acordo com as demandas da aplicação, né? Isso num domínio fechado e limitado, né? Que a gente chama de domínio compacto. Né? Então, há flexibilidade suficiente para reagir às demandas de cada aplicação. Então, se eu preciso me contorcer
Se o mapeamento precisa se contorcer de uma certa forma, existe meios de obter isso com aquela topologia que tem capacidade de aproximação universal, né? Mas permanece o desafio, né? Como calibrar esse neurocomputador, essa máquina de aprendizado, né? Para que ele exiba a flexibilidade adequada, devida, ou seja, para que ele se contorça, o mapeamento se contorça na medida certa, nem mais nem menos, né? Se o mapeamento se contorcer menos do que deveria, eu vou ter underfitting. Se ele se contorcer mais do que deveria, eu vou ter overfitting, que é o que eu falo aqui, né? Então, um equívoco na calibragem da flexibilidade do mapeamento, né, pode conduzir a resultados de generalização ruins, né? Então, eu vou fazer uma inferência indutiva a partir de um conjunto de amostras e generalizar para um todo, né, de forma equivocada, né? Não é isso que eu quero maximizar a capacidade de generalização. Mas se eu me equivocar aqui na regularização do mapeamento, que é o que nós vamos falar a seguir, né, seja porque o modelo é pouco flexível, que aí eu vou ter um subajuste ou underfitting, seja porque ele é flexível demais, eu vou ter um sobreajuste ou overfitting, tá? Essa é o segredo aí, né? Qualquer pessoa em 1 minuto consegue pôr um computador para treinar uma rede neural. Agora, treinar na medida certa requer habilidades mais elaboradas. O aprendizado pode ser offline, que é o que nós temos tratado e vamos continuar tratando nesse curso, nós não vamos sair disso, né? E o aprendizado offline pode ser em batelada ou padrão a padrão, né? Mas também existem as técnicas de aprendizado em máquina, chamadas de aprendizado online. Existem outros nomes para elas, né? Evolving Systems, Concept Drift Learning, Never Ending Learning, Lifelong Learning, talvez eu tenha até outros termos, né? E normalmente essas máquinas que aprendem o tempo todo, elas são assim, ou têm essa propriedade porque elas lidam com fluxo de dados. Em inglês a gente chama de data streams, né? Então esses dados que estão chegando podem ter não estacionalidades estatísticas ao longo do tempo. Então, é necessário que a máquina reaja a essas alterações de tendências e de relações entre as variáveis. Inclusive, se necessário, aprendendo novas estruturas do modelo de aprendizado. O modelo de aprendizado não é fixo sequer, né? Não só os seus parâmetros variam ao longo do tempo e o tempo todo, né? Mas como eu posso ter a plasticidade também vinculada à variação na estrutura do modelo, né? Nós não vamos trabalhar com esse tipo de máquinas aqui, eu só estou alertando que existe. Nós vamos continuar lidando com offline e já vai nos ocupar o curso inteiro, né? Bom, no caso de modelos de aproximação lineares, eles têm algumas vantagens e algumas propriedades específicas. Então vamos lá, eles realizam uma soma ponderada dos atributos de entrada, não dá para fazer mais do que isso, porque essa ponderação tem que ter uma relação linear com a saída, né? Então eu não posso trabalhar de forma mais complicada assim com os atributos, tem que ser direto, né? E, claro que eu suponho que os dados se relacionam linearmente. O espaço de hipóteses aqui é fortemente paramétrico, tá? É de baixa flexibilidade, portanto, o potencial de modelagem é bastante limitado. Basicamente, eu vou produzir um hiperplano. Então, o meu espaço de hipóteses é o espaço de todos os hiperplanos possíveis, tá?
facilmente explorado na optimalidade, ou seja, é muito comum que eu encontre o melhor hiperplano dentre todos os candidatos presentes no espaço de hipóteses. Como a flexibilidade aqui é baixa, existem aplicações em que é válido explorar o espaço de hipóteses no limite, ou seja, não se preocupar com a questão da regularização ou com o overfitting, né? Dada a baixa flexibilidade do modelo. Mesmo assim, há aplicações em que, até mesmo com essa baixa flexibilidade, tá, pode ocorrer sobreajuste. Então, pode ser indicada a necessidade de regularização, e vocês viram muito bem isso, particularmente na questão 1 do EFC1, ok? As melhores soluções para o classificador linear naquela atividade tiveram um certo nível de regularização, ok? E encontrar essa solução única aqui na otimalidade, normalmente a gente aplica técnicas de quadrados mínimos, mas existem outras possibilidades também, tá? E se eu for para modelos não lineares, no caso do nosso curso aqui a gente vai focar em redes neurais, né, artificiais, então as principais propriedades são muitas unidades de processamento simples, combinadas em camadas e com alta conectividade, produzindo modelos bastante flexíveis, ok? Então a densidade de conexão é que dá flexibilidade, a força de representação desse neurocomputador, tá? E essa força de representação é bastante ampla, tá? Porque fornece essa máquina a capacidade de aproximação universal, né? O espaço de hipóteses é pouco restrito, a gente diz que ele é semi-paramétrico, para não dizer que é não paramétrico, porque alguns parâmetros têm certas funções, são interpretáveis, tá? Pelo menos um subconjunto deles. E certamente o espaço de hipóteses pode levar a um amplo espectro de funções e até por ser um espaço de busca muito denso e grande, né, pode não ser possível explorá-lo na optimalidade, em função, por exemplo, da presença de mínimos locais ou um custo computacional que ultrapassa a minha disponibilidade, ok? Também há limitações aqui, né, como a flexibilidade é alta, sempre vigora a necessidade de regularizar adequadamente esse modelo de aprendizado, né? E também fazer, como já foi dito aqui em cima, né, eu tenho que lidar com um espaço de busca muito amplo, né, que é esse espaço de hipóteses aqui, uma quantidade enorme de possibilidades de modelo, né? Bom, quanto mais flexível é o modelo de aprendizado, maior é a demanda por dados de treinamento, tá? Particularmente comparado com abordagens lineares, ou seja, eu preciso de muito mais amostras para regularizar bem aqui, tá? Aqui o ajuste dos pesos é via otimização não linear, portanto de forma iterativa, né, e sujeito a mínimos locais. Ou então é via auto-organização, como no caso das redes RBF, por exemplo. Tá? Ou então os mapas de Cohn, se a gente for falar em treinamento não supervisionado, que não é o caso aqui. Né? Mas tem auto-organização em treinamento supervisionado, por exemplo, na definição automática dos centros das funções de base radial em redes neurais RBF. Bom, evidentemente que eu tenho um desafio grande associado a um grande número de parâmetros ajustáveis, né? E ultimamente eu tenho conquistado tecnicamente mais capacidade de lidar com esse problema aqui,
que viabilizou as redes profundas, por exemplo, né? Bem, mas de qualquer modo são desafios importantes, né? São limitações das redes neurais, vamos chamar assim, convencionais, né? Nessas arquiteturas conexionistas. Então as máquinas de vetores suporte, que nós vamos tratar somente na seção 9 aqui, que estão fundamentadas na teoria do aprendizado estatístico, que é a nossa seção 8, né? Dispõe de mecanismos voltados para superar ou atenuar essas limitações. Todas essas limitações, digamos assim, por exemplo, elas não vão ter mínimos locais, elas não têm uma quantidade tão grande de parâmetros ajustáveis. Enfim, a gente vai ver, aguardem alguns minutos, tá? E essas máquinas são interessantes porque elas são especialmente indicadas em cenários de baixa amostragem, onde eu tenho poucas amostras, né? Alto nível de ruído e dados de elevada dimensão. Ou seja, são 3 atributos aqui que normalmente promovem uma queda de desempenho de máquinas de aprendizado, né? Todos eles são fatores que diminuem a qualidade da informação disponível, tá? Ou eu tenho poucas amostras, ou as minhas amostras são ruidosas, ou o espaço do problema, né, seja de entrada ou de saída, tem uma dimensão muito grande, né? E por mais amostras que eu tenho, elas podem estar rarefeitas nesse espaço tão gigantesco, ok? Então isso é bastante promissor, ou seja, eu dispor de uma máquina que lida bem com esses 3 fatores, ou individualmente ou presentes ao mesmo tempo, né? Então é uma máquina com grande potencial de regularização, antes de qualquer coisa. E, de fato, esse é o ponto principal das máquinas de vetores suporte. É por isso que nós vamos voltar a falar de regularização aqui, para já aquecer as turbinas quando entrarmos nas sessões 8 e 9. Aqui, baseado nessa referência bibliográfica aqui de 2012, né, apenas um fluxograma mostrando o seguinte: eu não conheço esse mapeamento F, que é a função a ser aproximada, mas eu quero sintetizá-la a partir de uma máquina de aprendizado, que vai me dar esse G aqui, né? Para tanto, eu vou definir um espaço de hipóteses, por exemplo, a G vai ser uma rede neural com 10 camadas convolucionais seguida por uma camada fully connected, tá? Uma rede neural profunda, portanto. Esse é o meu espaço de hipóteses. Aí eu vou ter que amostrar dados de entrada e saída, né, a partir de uma certa distribuição de probabilidade dos dados de entrada. Então eu posso impor essa distribuição se eu tiver controle sobre essa geração dos dados, ou eu posso coletar, trabalhar com uma base de dados que já foi coletada segundo algum critério, tá? E a partir dos dados de entrada e saída disponível e do meu espaço de hipóteses, eu tenho que aplicar um algoritmo de aprendizado que vai fazer a busca de um ponto no espaço de hipóteses, que vai ser o mapeamento G que melhor aproxima o F, medido a partir desse conjunto finito de N amostras aqui, tá? Então, tudo que a gente já falou ao longo do curso, formalizou textualmente nos slides anteriores, né? Agora aparece aqui na forma de um fluxograma, talvez um pouco mais didático e mais fácil de acompanhar para alguns de vocês que estão assistindo essa videoaula, ok? Vamos falar agora de um conceito que não abordamos ainda no curso e que é necessário, e ele está aqui porque uma das máquinas, a gente vai tratar de máquinas baseadas em kernel, tá? E uma das máquinas baseadas em kernel, ela faz o aprendizado em cima de instâncias, em cima das amostras, ela não gera um modelo, né? Ela, enfim, nós vamos ver a seguir. Então vamos
tratar primeiro formalmente o que significa aprender baseado em instâncias, né? Nesse curso nós estamos focados em aprendizado baseado em modelo. Então eu tenho um modelo, tipo uma rede neural com uma camada intermediária, né? Mas, enfim, cabe mencionar que também existem máquinas de aprendizado ou técnicas de aprendizado que estão baseadas em instâncias, somente nas amostras, né? Diretamente de amostras disponíveis, eu consigo, chegando a uma nova amostra, eu faço alguma medida de similaridade entre as amostras que chegam e aquelas que eu já tenho na minha memória, e faço alguma inferência em cima disso, ok? Então, o aprendizado baseado em instâncias, também chamado aprendizado baseado em memória, é uma família de algoritmos de aprendizado que, em vez de executar uma generalização explícita, né, a partir de um modelo matemático, né, que faz um certo mapeamento, né, essa máquina aqui faz a inferência por comparação entre uma nova amostra do problema e instâncias armazenadas na memória. Ou seja, ela vai construir a hipótese diretamente das instâncias disponíveis, sem passar por um modelo, por uma função de aproximação. Okay? Exemplos de técnicas aqui, temos os cavezinhos mais próximos. Vou dar um exemplo bem rápido aqui, né, de cavezinhos mais próximos. Digamos que eu tenho na minha memória aqui, né, duas amostras de entrada e saída. Entrada 10 saiu 2 e entrada 20 saiu 4. Tá? Aí chega a entrada 15. E digamos que eu estou trabalhando com dois vizinhos mais próximos, e os dois vizinhos mais próximos da entrada 15 são justamente o 10 e o 20, tá? Repito que o 10 saiu 2, o 20 saiu 4. Agora que chegou 15, eu comparo, né, essa amostra 15 com as instâncias armazenadas, no caso, dois vizinhos mais próximos, né, o 10 com o 20, e vejo, bom, o 10 saiu 2, o 20 saiu 4, eu estou no meio do caminho entre o 10 e o 20, então a saída esperada aqui, a saída que eu vou inferir, baseado só em instâncias, né, é 3, né, que é a metade também entre 2 e 4, ok? Então essa é a técnica K vizinhos mais próximos, ilustrada aqui para K igual a 2. E as máquinas baseadas em kernel, eu vou tratar delas daqui a pouco, então aguardem um pouquinho, mas são exemplos de aprendizado baseados em instâncias também, ok? Eu vou tratar dela na seção 5.3. Vamos lá. Essa seção eu tomei do livro do Goodfellow, não lembro exatamente, perto da página 100, talvez capítulo 8, alguma coisa assim, acho que não pode ser tão capítulo tão, mas é em torno da página 100 do livro do Goodfellow, e tem mais outros dois autores, acho que é Bendio e Curville, tá? De 2016. Então, ele faz uma interessante abordagem das tarefas mais comuns em aprendizado de máquina. Vamos lá. Classificação, que é aquela com a qual vocês estão mais lidando aí nas atividades práticas por enquanto, né? Então, essa tarefa, né, dentre K classes, a qual entrada a qual classe a entrada pertence, né? Então, a qual dentre K classes a entrada pertence, ok? Variantes envolvem fornecer a distribuição de probabilidade ao longo das classes. E, portanto, eu não só vou dizer a qual classe a entrada pertence, mas eu vou dar uma probabilidade de pertinência a cada classe, certo? Nós não tratamos aqui essa questão de classificação com entradas faltantes. Já pensou se algum atributo não está presente? Tem como eu lidar com isso? Não da forma como nós estamos fazendo, né? Todas
entradas do classificador têm que ser fornecidas para que ele estime uma saída, mas existem formas de lidar com entradas faltantes. Não havendo a garantia de que todas as variáveis de entrada sejam fornecidas a todo momento, pode-se modelar a distribuição de probabilidade envolvendo todas as variáveis relevantes, de modo a definir a distribuição de probabilidade ao longo das classes. Ok? Então, se eu capturar essa distribuição de probabilidades, eu posso aplicar técnicas de marginalização, que é o que eu vou falar a seguir, e aí eu fico independente de algumas entradas faltantes e consigo continuar a fazer a inferência em cima das que sobraram, né? Então, eu posso empregar a lei de probabilidade total e marginalizar variáveis ausentes. Como que eu faço isso? Por exemplo, digamos que eu conheço a probabilidade conjunta de A e B e eu quero marginalizar A, ou seja, eu quero só trabalhar com B. Então, a probabilidade de B ser igual a Bzinho é igual à soma de todas as probabilidades conjuntas de AB para B igual a Bzinho, né, para todos os valores de A. Então, com isso, como eu conheço as probabilidades conjuntas, eu posso sempre marginalizar. E aí eu vou fazer a inferência em cima apenas de B, sem levar em conta A, que pode ser uma variável ausente aí, ok? Então eu tenho 2 elevado a n diferentes funções de classificação, todas derivadas de uma única distribuição de probabilidade conjunta, certo? É muito poderoso isso daqui e é provável que nós não entremos nesse quesito aqui, tá? Nós permaneçamos nessa situação aqui que requer todas as entradas presentes, ok? Mas entendam vocês que existe solução e existe uma forma de resolver esse mesmo problema aqui quando essas entradas estiverem ausentes. Regressão. A lei de classificação, eu tenho regressão, né? A máquina de aprendizado deve predizer um ou mais valores numéricos na saída, é isso que difere regressão de classificação. Lá eu tenho saídas discretas, aqui a saída é contínua, ou pelo menos com um grande número de níveis, né? Então difere no tipo de saída. Transcrição, enfim, classificação e regressão está por trás de tudo que eu vou falar daqui para frente. E também está por trás de tudo que eu vou falar daqui para frente, mapeamentos multidimensionais, né? Mas eu posso querer saídas específicas e fazer tarefas específicas. Então, é interessante essa taxonomia do Goodfellow e colegas, né, por isso. Vamos lá. Transcrição. A máquina de aprendizado deve observar uma informação não estruturada na entrada, né, e a descrever de uma forma estruturada na saída. Por exemplo, a partir da imagem de um texto, deve-se retornar o texto mesmo, na forma de uma sequência de caracteres. Então eu posso tirar foto da placa de um veículo e converter, localizar onde está a placa e converter aquela imagem nas letras e números que compõem a placa do veículo, tá? Como outro exemplo, tem o reconhecimento de fala, em que uma máquina de aprendizado recebe na entrada uma onda sonora, que é a voz de um falante, né, a qual deve ser transcrita na saída em formato de texto, né? Também isso já é realidade, nós temos máquinas que fazem isso, o Google Docs, por exemplo, faz isso com muita competência, ok? Tradução de máquina, né? É uma atividade ainda mais surpreendente, mais desafiadora que essa aqui em cima, mas enfim, as duas são igualmente espetaculares em termos de conquistas de aprendizado de máquina, conquistas da área de inteligência artificial, ok? Vamos lá. Tradução de máquina. A entrada já aparece na forma de uma sequência de símbolos em alguma linguagem, né? Já aparece na forma textual.
sendo que a máquina deve converter essa entrada numa sequência de símbolos de uma outra linguagem capaz de expressar um conteúdo semântico equivalente. Evidentemente, o tradutor do Google, novamente para dar um exemplo, faz exatamente isso. São todas máquinas que aprenderam a executar essas tarefas e são todas máquinas fundamentadas em redes neurais artificiais, né? Saída estruturada, que também está presente aqui em cima. Trata-se de uma ampla classe de aplicações em potencial, onde a saída expressa relações importantes entre seus múltiplos elementos. Transcrição e tradução, que eu acabei de cobrir agora, se encaixam aqui também. O exemplo mais impressionante, veja, esses dois são bastante impressionantes, mas eu ainda estou falando de um exemplo ainda mais impressionante de saída estruturada, né, que é o seguinte: é o recebimento de uma imagem na entrada e sua rotulação automática na saída pela geração de um texto em linguagem natural, que descreve o seu conteúdo. Ok? Um outro exemplo não menos impressionante é a segmentação pixel a pixel de imagens, com cada pixel sendo classificado numa categoria específica. Então eu entro numa imagem e isolo cada um dos seus componentes. Então aqui tem uma pessoa, tem uma placa de trânsito, tem rua, calçada, muro, poste e assim por diante. Tá? Então, por exemplo, para viabilizar veículos autônomos, eu tenho necessariamente que desempenhar essa tarefa de saída estruturada. Okay? Detecção de anomalia. A definição e a compreensão dessa tarefa que é bastante simples, né? Mas executar é bastante complicado, até porque os eventos anômalos, pela própria definição, né, são raros. E aprender em cima de um conjunto raro de amostras pode ser bastante desafiador, né? Então a ideia é varrer um amplo conjunto de eventos ou objetos e sinalizar quando alguns deles são atípicos, são anormais, né? Como exemplo, tem-se detecção de fraude em operações de cartão de crédito, que certamente vai envolver a modelagem dos hábitos de compra do cliente, e toda vez que esses hábitos forem violados, vai ser disparado algum alarme, vai ser avisado alguma equipe de monitoramento para, por exemplo, entrar em contato com o cliente, né? Para minimizar a ocorrência de fraude. Vez ou outra, é um falso positivo, vai incomodar o cliente que de fato fez uma operação desejada e voluntária, né? Mas é melhor esse tipo de incômodo do que depois ter que reverter uma situação de fraude. Síntese e amostragem. Essa é uma das partes mais belas e nós vamos tratar dela particularmente com as GANs, né? Generative Adversarial Networks, lá na frente, né? Então a máquina de aprendizado deve gerar novos exemplos similares àqueles que foram aprendidos, e uma possibilidade de aplicação está em videogames, em que se deve gerar uma grande quantidade de conteúdo, por exemplo, em fundo de tela. Então se eu aprendo a gerar centros urbanos, né? Então eu posso sintetizar várias alternativas de centros urbanos cheios de prédios, de ruas estreitas, de muros, de janelas, carros, pedestres andando, enfim. Então, a partir de várias imagens de centros urbanos, a máquina aprende a gerar novos exemplos similares. Isso pode me ajudar muito. Aqui só dei um exemplo de aplicação em entretenimento, né? Que é uma indústria que tende a crescer muito, evidentemente, mas existem muitas outras aplicações
vinculadas a esse tema. Imputação de dados faltantes, nós sabemos que as bases de dados normalmente vão conter dados faltantes, né? E também vão conter anomalias, né? Outliers, que a gente chama, mas vamos falar aqui de dados faltantes, né? Então, a máquina de aprendizado deve ser capaz de preencher adequadamente os elementos faltantes da entrada. Para isso, ela vai fazer associações, vai gerar distribuições de probabilidade conjunta, enfim, existem várias técnicas possíveis de, por exemplo, interpolar o valor da renda de uma pessoa, se esse valor está faltando, né? A partir, por exemplo, de similaridades com outros clientes da base, né, que tem essa renda revelada, por exemplo, pessoas que moram nos mesmos bairros da cidade ou que trabalham nos mesmos tipos de emprego, né? Então, há várias associações que eu posso fazer para fazer uma imputação mais confiável, né? Com maior probabilidade de se aproximar do valor real que está ausente. Eliminação, atenuação de ruído, então a gente pega, por exemplo, uma fotografia corrompida de algum modo e tenta produzir na saída uma versão limpa dessa fotografia, né? Então a máquina tem que aprender a partir de um padrão corrompido, gerar um padrão puro, né? E, finalmente, estimação de densidade e estimação de função massa de probabilidade, que está por trás de vários desses itens anteriores, mas a gente pode pensar explicitamente numa máquina que deve aprender a distribuição estatística dos dados, vistos na fase de treinamento. Os mapas auto-organizados de Cohone são exemplos aqui, né? E também, eu já mencionei quando falei da imputação de dados faltantes, também é um exemplo aqui, né? Para eu fazer uma imputação correta, se eu souber a probabilidade conjunta com as variáveis que não estão faltando, fica mais fácil eu condicionar o valor da faltante em cima dessas que estão presentes, ok? Bom, agora nós vamos progredir bem aqui, mostrando alguns exemplos de mapeamentos multidimensionais, só para enfatizar, né, que todas essas tarefas que foram listadas aqui no livro do Goodfellow, né, são implementáveis a partir da síntese de mapeamentos multidimensionais. Então vamos exemplificar aqui. São muitos os problemas da literatura que podem ser resolvidos a partir da síntese de mapeamentos multidimensionais. Então, eu vou apresentar alguns exemplos aqui, onde não estão, né, ainda sem evidenciar as etapas de aprendizado da representação, porque não necessariamente eu vou resolver exatamente esse problema, partindo dos atributos originais até as classes. Pode ser que eu aprenda primeiro a representar esses atributos de uma forma mais adequada, né? E parto dessa nova representação aí sim para mapear nas classes, tendo, portanto, um problema mais simples em mãos, ok? Mas aqui é o problema por excelência que vocês estão trabalhando até agora nas atividades práticas do curso, né? Que é reconhecimento de padrões, particularmente classificação, né? E o mapeamento multidimensional parte de múltiplos atributos de entrada dos objetos e classifica em um certo conjunto de classes, né? Ou indicando a classe, ou, como já foi mencionado, indicando para cada classe a sua probabilidade, né? Aqui é o exemplo em que os atributos são os próprios pixels de imagem. Vamos supor que eu queira distinguir aqui faces masculinas e femininas, né? E então eu posso entrar direto com esses pixels aqui.
Cada imagem aqui é um objeto a ser classificado, né? Então a pergunta é qual é o mapeamento que pega essa face aqui e mapeia em masculino, pega essa daqui e mapeia em feminino. Okay? Outros mapeamentos multidimensionais para fazer planejamento, então um robô autônomo ou qualquer sistema autônomo, aí, um veículo autônomo que está circulando pelas ruas, né? Ele tem que traçar planos, né? Então ele vai partir do estado do mundo e dos objetivos dele, por exemplo, não colidir, falando de um veículo autônomo, não colidir, chegar a um certo destino, e etc, etc. Né? Então ele parte desse conjunto de informações que formam um vetor de entrada aqui e mapeia nos planos para atingir esses objetivos. Né? Tomada de decisão é bastante análoga a essa questão do planejamento, mas tem um item a mais, né? Além do estado do mundo aqui, dos objetivos, né? Eu tenho também uma estimativa do efeito de cada decisão, de cada ação candidata. Né? Então, eu sabendo quais são os meus objetivos, sabendo o que está acontecendo e sabendo o que vai acontecer se eu agir desse ou daquele jeito, eu tomo a minha decisão visando maximizar os meus objetivos. Né? Mais um mapeamento aqui, a predição, que já é um programa de regressão, dada a saída numérica, geralmente. Né? Então, a partir de um histórico até o presente instante, né, de uma série temporal, de múltiplas séries temporais, né, eu mapeio numa estimativa de valor futuro, fazendo uma predição de série temporal. Okay? Agora nós vamos entrar no dilema Bias-variância. Nós já chegamos a discutir alguns aspectos disso, mas agora vamos formalizar devidamente. Okay? Então, eu tenho aqui um conjunto finito de amostras e eu não conheço a função f de x que está por trás, né, da onde foram extraídas essas amostras. Né? E eu quero sintetizar uma aproximação para esse f de x. Okay? Então, eu tenho aqui 5 amostras, e se eu tomo um modelo bastante inflexível, por exemplo, um hiperplano, no caso aqui uma reta, né? Eu vou ter uma certa capacidade de aproximar os dados. Essa é a melhor reta que passa por esses dados no sentido de quadrados mínimos, né? E como essa função, esse mapeamento, que é o meu modelo de aprendizado, é pouco flexível, né? Ele não aproximou tão bem as amostras. Mas veja só, quando chegar uma nova amostra, uma sexta amostra aqui, o melhor hiperplano, né, a melhor reta agora passa a ser essa daqui em tracejado, tá? Então, antes de chegar a essa amostra adicional, eu tinha essa aproximação aqui em traço contínuo. Ao chegar essa nova amostra, junto com todos os demais, a hipótese aqui, né, de função f, de aproximação da função f, passa a ser essa reta tracejada aqui. Então, tem uma variação bem pequena em relação ao caso anterior. Então, a gente pode afirmar que, como o modelo é pouco flexível, o bias é elevado, ou seja, o erro de treinamento que eu cometo é alto, pode ser alto. Tá? No entanto, a variância é reduzida, ou seja, assim que chega uma nova informação e eu reposiciono o meu modelo, ele sofre uma variação bem limitada. Né? Então, nesse cenário aqui, eu tenho um bias elevado e uma variância reduzida. Eu vou partir do mesmo conjunto de amostras e agora eu vou propor um modelo, um espaço de hipóteses bem mais flexível. Né? O que vai acontecer? Eu vou praticamente interpolar as amostras, certo? Então, vou produzir um bias bem reduzido.
No entanto, o que acontece quando eu venho com essa informação nova, a mesma sexta amostra do caso anterior? Tá? A nova proposta de mapeamento pode mudar muito, dada a flexibilidade que eu forneci aí no meu espaço de hipóteses. Né? Conclusão desse segundo cenário. Né? Aqui eu tenho o contrário do cenário anterior. Eu tenho um modelo tão flexível que o bias vai ser bem reduzido, no entanto, a variância vai ser bem elevada. Né? E, portanto, agora juntando os dois cenários, você tem esse dilema. No extremo, né, do modelo super regularizado, você vai ter um bias baixo e uma variância, um bias elevado, digo, e uma variância baixa. Né? Já nesse outro extremo de modelo muito flexível, você vai ter um bias muito baixo e, no entanto, uma variância muito alta. E o meu objetivo ao final, né, é minimizar os dois. Eu quero ter um bias baixo e uma variância baixa, mas eu tenho um dilema aqui, porque eu não consigo atender os dois ao mesmo tempo. Ok? E aí eu tenho que um compromisso entre os dois, que é justamente o que nós tentamos estabelecer quando trabalhamos com as técnicas de regularização. Né? Eu tento fazer com que o bias não seja tão alto e nem a variância, ou seja, eu tento minimizar os dois em conjunto, estabelecendo um compromisso ali. Né? Bom, é um pouco esse cenário, esse dilema aqui é um pouco preocupante, é o dilema por excelência de todos os profissionais que trabalham com aprendizado de máquina, né? Mas existem algumas informações também bastante promissoras e animadoras, né? Aqui. Uma delas é essa questão da efetividade dos dados, né? Que é certamente não intuitivo. Vocês vão ver na figura a seguir o que eu quero dizer com isso. Né? Então, pesquisadores da Microsoft Research, em 2001, obtiveram um resultado bastante surpreendente, né, em aprendizado de máquina. Eles concluíram que, havendo dados suficientes, mesmo modelos de aprendizado muito simples produzem desempenho equivalente a modelos de aprendizado mais sofisticados. E isso em problemas complexos, né? Como em desambiguação de linguagem natural, que foi onde eles aplicaram. Né? Então, por exemplo, o que é desambiguação de linguagem natural? Eu tenho a palavra pelo em textos aí, eu não sei se refere à preposição, né? Por mais o, que dá pelo, né? Ou se refere ao substantivo pelo mesmo. Né? E, então, eu quero aprender a distinguir essas palavras que têm sentidos ambíguos numa certa linguagem, ok? Então, essa conclusão que eles chegaram, então, permite que eu comece a questionar o investimento que a gente faz no desenvolvimento de modelos de aprendizado mais sofisticados, né? Mais elaborados, como esses que nós vamos ver aqui, as máquinas de vetores de suporte, por exemplo. Né? Pois efeitos melhores podem ser produzidos investindo na coleta e preparação de mais dados de treinamento. Isso não é um contrassenso em relação à motivação desse tópico do curso, justamente por isso que eu vou concluir aqui. Né? Sabemos que bases de dados pequenas e médias e que não podem ser aumentadas de acordo com o gosto do freguês, né? São ainda muito comuns, justificando um maior investimento em modelos de aprendizado mais elaborados. Então, fiquem tranquilos que esse tópico 7 está devidamente justificado e motivado, tá? Mas não foram só esses autores aqui do Microsoft Research, né? O paper vai aparecer no próximo slide, né?
Também aqui esses autores do Google, né, chegaram à mesma conclusão, né, de que dados importam mais que modelos de aprendizado para problemas complexos, né? Ou seja, modelos bastante simples podem apresentar performances muito boas desde que eu tenha muitos dados, né? Então vamos ver isso na prática aqui a partir desse gráfico extraído justamente do trabalho do pessoal da Microsoft Research. O que vocês estão vendo aqui é o problema de desambiguação, aqui é a acurácia no teste, a performance máxima é 100% de acurácia, né? E o que vocês estão vendo aqui é o seguinte, são experimentos que partem de aproximadamente umas 250 mil palavras e vai até 1 bilhão de palavras, né? E o que é surpreendente aqui é que todos esses modelos, inclusive modelos bem simples como instance-based, né, ou memory-based aqui, né, todos esses modelos continuam evoluindo, continuam crescendo em performance conforme eu aumento a quantidade de dados de treinamento, né? Veja, eu cheguei aqui em 1 bilhão de palavras, né? E mais, né, não só evoluem, continuam evoluindo, como a maioria deles, né, tem desempenho coincidente, tá? Embora aqui com menos amostras, os desempenhos eram bem diferentes. Inclusive, o que tem o pior desempenho para 1 bilhão de amostras era o vencedor aqui em 250 mil, tá? Então, o fato dessa curva ser crescente e ainda não ter saturado é surpreendente, e também é surpreendente o fato de que todos esses modelos aqui, Naive Bayes, modelo bem simples, né? Está no próprio nome aqui a ideia dele, né? De ser um modelo ingênuo, né? E está aqui, está junto com outros modelos mais elaborados e que intuitivamente deveriam ter uma performance superior, tá? E então fica registrado isso. Isso ajuda a sustentar algumas falas que a gente ouve por aí de pessoas com bom histórico já de trabalhos na linha de Deep Learning e aprendizado de máquina, que diz o seguinte: desde que eu tenha dados suficiente, eu posso aprender qualquer coisa. E esse tipo de cenário aqui, que sem dúvida é uma tarefa de aprendizado extremamente complexa, né, está mostrando isso para a gente. Ok? Pois bem, mas nós não vamos lidar, nós vamos, embora cientes disso aqui, né, nós vamos trabalhar nessa região aqui, tá, ou pelo menos vamos supor que nós estamos com cenários de bases de dados por aqui, e eu preciso me preocupar com o modelo de aprendizado, eu preciso regularizá-lo bem, tá? Então vamos lá, vamos voltar a falar de regularização de funções que aproximam mapeamentos, né? Então há outras formas de impor suavidade quando aproximando funções a partir de dados amostrados, além de read regression, que é o que a gente usou até hoje, né? E laço, que nós vamos apresentar agora, tá? Mas nós iremos nos focar nessas duas. Então eu vou reapresentar para vocês read regression, porque isso vai me ajudar na hora de definir laço, né? Vamos lá. Para funções unidimensionais, né, existem outras formas de regularização. Por exemplo, mais uma vez a questão dos cabezinhos mais próximos, que é uma técnica instance-based, né? Splines polinomiais suavizantes, eu não vou conseguir entrar em detalhes aqui, mas em lugar de usar um polinômio de alta ordem para aproximar uma função bastante curva, né, cheia de curvas, eu posso usar um conjunto de polinômios de ordem baixa
que tenham restrições de suavidade na sua fronteira. Então eu aproximo uma função por polinômios de baixa ordem por partes, né? Polinômios de Hermite são aproximações por quadrados mínimos usando funções base, que são esses polinômios de Hermite, né? E funções kernel, que nós vamos ver a seguir na seção 5.3. Tá? Bom, mas esses exemplos são de funções unidimensionais, ok? Inclusive as funções kernel aqui que a gente vai ver. No entanto, a grande maioria dos mapeamentos que se quer sintetizar envolve múltiplas dimensões, mapeamentos com múltiplas entradas e múltiplas saídas. Por isso que rapidamente a gente já vai falar de máquinas de vetores de suporte, e por isso que as redes neurais se impuseram aí, né? Porque são máquinas que trabalham muito bem com mapeamentos multidimensionais, né? Vamos então falar de regressão de quadrados mínimos para impor depois a restrição que a gente chama de ridge regression, para falar de laço e de elastic net. Então eu tenho aqui um conjunto de N amostras, né? E vamos supor que o número de amostras é maior do que a dimensão do espaço de entrada. Então a regressão de quadrados mínimos busca minimizar essa soma de quadrados aqui, né? Por isso o nome quadrados mínimos, ok? Então eu posso organizar todos os meus vetores de entrada, um por linha aqui, produzindo a matriz X, e todas as saídas desejadas produzindo o vetor Y, né? E o problema que eu vou resolver é agora a norma da diferença entre esses dois vetores. Essa fórmula aqui é exatamente essa daqui, tá? Só de uma forma mais condensada. Aqui eu não tenho restrição nenhuma, vocês estão vendo que eu só estou focado, eu vou encontrar o melhor vetor de parâmetros W focado apenas na minimização desse erro, né? Como eu tenho mais equações do que incógnitas, o sistema é sobredeterminado e pode não ter uma solução na igualdade, né? XW igual a Y. Por isso que eu minimizo essa diferença, porque se eu não obtenho a solução na igualdade, pelo menos eu vou encontrar um W tal que X vezes W seja o mais colinear possível, o mais próximo possível de Y. A solução desse problema nós já sabemos inclusive como obtê-la, né? É dado por essa forma aqui, isso aqui é chamada de pseudo-inversa da matriz X, né? E ela só vai existir se a matriz X tiver posto completo, nós já sabemos disso. Vamos agora não só olhar para o erro, mas vamos tentar olhar para o erro e também para a norma do vetor W, né? Nesse caso, eu tenho um problema regularizado, que a gente chama de ridge regression, e a solução muda um pouquinho. Daqui passa a ser esse daqui, ou seja, eu só somo esse termo aqui, lambda i, tá? Aqui dentro. E isso motiva o nome ridge regression, né? Você está somando a essa matriz que precisa ser invertida uma matriz diagonal, que se eu for representar, por exemplo, na forma em 3D, né, ela é uma telha, ela é uma culmieira dessa matriz diagonal aqui. Por isso que a técnica se chama ridge regression. Lembra que a gente já falou de função telha, função culmieira, quando a gente falou de função que tem produto interno, que é função de expansão ortogonal, lá atrás, né? Então aqui a gente está usando o mesmo termo e pelo mesmo motivo, né? Bom, a definição de valor para o parâmetro de regularização é necessária e pode ser feita por técnicas de validação cruzada. Vocês já exercitaram bastante isso nas atividades computacionais, né? E esse tipo de problema, né, ou esse, vai continuar a nos acompanhar mesmo quando entrarmos em redes neurais profundas. Porque quando eu for fazer transfer learning, eu só vou ajustar a última camada da rede neural, e o ajuste dessa última camada vai requerer exatamente esse tipo de solução aqui. Não regularizada ou regularizada, né?
Bom, uma vez encontrada essa solução aqui, eu posso expressar agora o meu modelo regularizado, né, substituindo o W ótimo aqui, certo? Veja, eu não vou conseguir provar para vocês aqui. Se vocês quiserem, vocês podem gerar aleatoriamente uma matriz X aí no MATLAB, que seja, e constatar que essa igualdade é sempre válida, né? E desde que essas duas matrizes sejam inversíveis, ok? Elas não são matrizes de mesma ordem. Aqui é x transposto x, aqui é x transposto, e a matriz x é retangular, pode ser até quadrada, mas nós estamos supondo aqui mais linhas do que colunas, né? Mas enfim, eu posso substituir esse termo aqui de dentro por essa equivalência aqui, certo? Nesse momento não faz muito sentido, embora eu possa resolver também essa inversão, mas essa matriz é de dimensão maior do que essa matriz aqui, tá? Mas por que eu estou fazendo isso? Porque vocês vão ver a seguir que essa nova formulação para o problema de quadrados mínimos regularizados, né, vai me permitir trabalhar com o conceito de regressão de kernel. Tá? Então vamos lá. Então, regressão por função kernel. Já anunciei 2 vezes que a gente ia chegar a essa seção. EILA. Né? Tomando o modelo de regressão em sua forma dual, que é essa daqui, tá? Essa aqui seria a forma primal, essa aqui é a forma dual, né? E fazendo essas substituições aqui, né? Então, essa matriz K, que tem esse monte de produto interno aqui, vai entrar no lugar de x transposto, tá? Ela é x transposto, né? E esse vetor K de x vai entrar no lugar dessa matriz x multiplicado pelo x, tá? Então essa formulação aqui é exatamente essa daqui, mas com uma outra notação, vamos dizer assim, né? Repare que todas as amostras disponíveis, as N amostras disponíveis de treinamento e também a amostra externa que porventura vai chegar, né, aparecem sempre aos pares e em produtos internos. Então aqui está, ao eu substituir essa fórmula por essa daqui, tá, eu viabilizei essa estrutura aqui da solução, tá? E agora todos os dados aparecem em produtos internos, certo? Suponha agora que exista um mapeamento não linear, tá? Do Rn num certo espaço S, onde S é um espaço vetorial equipado com produto interno, ou seja, eu posso calcular a distância ali dentro, né? Geralmente denominado de espaço de características, cuja dimensão pode ser até infinita. Tá? Então, suponha que existe essa função f que mapeia do Rn num certo espaço vetorial S. Tá? E vamos definir então o produto interno desse espaço de características como sendo essa função aqui, tá? Que tem como argumento valores no Rn. Então vamos entender isso daqui, que é essa essência da abordagem, né? Se para essa função φ que faz esse mapeamento eu consegui encontrar no Rn, né, uma função kernel tal que todo produto interno no espaço de características possa ser representado dessa forma no espaço original, né? Então eu posso substituir esse produto interno lá no espaço de características por essa função kernel aqui no espaço original. Ou, dito de outra forma, se eu substituir esse produto interno aqui por
K de x1, x1, esse daqui por K de x1, x2, então é equivalente a eu estar mapeando os vetores x do Rn para o S e aplicando esse produto interno lá, ok? E é exatamente isso que eu vou fazer. Veja só, eu estou substituindo todos esses produtos internos aqui e esses também, né, pela função kernel, ok? E agora eu tenho um problema de regressão que está sendo resolvido no S, naquele espaço de características, né, de forma linear, mas quando eu trago para o espaço, para o Rn de volta, né, eu tenho uma solução não linear, né, que seria a inversa do φ. Né? O curioso aqui, nós vamos voltar a falar disso um pouco mais para frente, é que pouco importa quem é φ, desde que exista, né? E pouco importa quem vai ser esse S, e também a sua dimensão, que pode até ser infinita. Tá? Desde que eu encontre uma função de kernel, né, que tenha uma φ correspondente, que mapeia para um certo espaço S, né, eu posso focar apenas na função de kernel e deixar esse mapeamento e esse produto interno no espaço mapeado implícito. Ou seja, eu não preciso me preocupar com ele. Né? Eu fui e voltei. Quando eu aplico a função de kernel, eu vou para lá, aplico o produto interno e devolvo. Tá? Mas eu não, isso é implícito, eu não preciso passar por esse processo. É isso que está sendo mostrado aqui. Então, o efeito prático dessa nova máquina de regressão, vocês vão perceber agora, tá? Após nesse exemplo aqui. Vamos formalizar um pouco mais. Né? Então, esse último resultado, que é uma regressão baseada em kernel, né? Representa um salto de qualidade em regressão não linear, pois se ganha flexibilidade do modelo de regressão, que agora passa a ser não linear, né? Mas ainda requerendo a solução de um problema de quadrados mínimos. Ou seja, voltando aqui, o problema nesse espaço S é linear. É um problema de quadrados mínimos. E é lá que eu resolvo o problema, pelo menos implicitamente. Né? Mas quando eu volto para o espaço original, eu tenho um problema não linear. Tá? Então, vamos ver o impacto disso. O modelo do espaço de características é sempre um hiperplano, portanto, mas ao ser trazido de volta ao espaço original dos dados, torna-se uma superfície não linear. Para que seja bem definida essa operação de ida ao espaço de características S e volta ao espaço original dos dados, que é o Rn, é necessário que a função kernel atenda a condição de Mercer. Qualquer coisa, vocês, por favor, se direcionem aqui a essa página web, tá? Que basicamente garante que a matriz K seja sempre definida positiva. Então, a única coisa que eu preciso é que essa função, que eu estou chamando de função kernel aqui, torne essa matriz semi-definida positiva para quaisquer amostras de x1 até xn. E existem várias funções kernel que obedecem a isso, que atendem essa condição de Mercer. Okay? Não vou entrar em detalhes dela aqui. Vou voltar a falar dela daqui a pouco em máquinas de vetor de suporte. Outro ponto a se destacar é o chamado truque do kernel, que eu me esforcei aqui para mostrar para vocês, né? Que basicamente torna implícitos os mapeamentos de ida para o espaço de características e de volta dele. Né? Pois, em lugar de se fazer um produto interno lá, basta aplicar a função kernel aqui, no espaço original. Né? Não é um truque interessante, né? Um desafio importante, evidentemente, está na escolha adequada da função kernel. Não só ela tem que atender à condição de Mercer, mas se existem várias funções, qual é a mais adequada para as demandas do meu problema? Né?
Então eu já vou comentar isso aqui, que essa questão não tem uma solução sistemática, e embora existam algumas funções kernel mais populares e com melhor custo-benefício, mas não tem uma resposta fechada mesmo para essa pergunta. Tá? Vamos lá. A gente vai ver então as máquinas de leitor de suporte daqui a pouco, mas vamos ver um exemplo de regressão por função kernel. A gente está nessa seção aqui, né, que é Instance Space. Vocês percebem que a regressão kernel só usa dados e a função kernel. O tempo inteiro ela só trabalha com dados. Tá? Então vamos lá. Esse aqui é um exemplo de uma distribuição de dados no R1, né? No R2, claro, né? Mas a função tem um argumento de entrada e uma saída, né? É um mapeamento unidimensional, portanto. Né? Aqui é a velocidade do gerador e aqui é a potência gerada na saída do gerador. Tá? Então coletou-se esse tipo de amostra e se eu aplicar regressão linear, eu vou obter esse modelo, tá? E ele tem uma certa capacidade de aproximação, mas como vocês veem, não captura. O problema não é exatamente linear, né? Enfim, mas é o melhor que eu posso fazer. Isso daqui é a solução de quadrados mínimos. Nenhum outro plano aqui, ou no caso uma reta, né, tem a somatória das distâncias ao quadrado desses pontos em azul até ele menor. Tá? O que acontece se eu aplicar a mesma técnica de quadrados mínimos, só que agora nesse espaço estendido, né, usando um kernel, no caso gaussiano, né, com desvio padrão 4 e coeficiente de regularização 10 a menos 2. Tá? Veja só que coisa fantástica. Né? Embora eu continue a obter um hiperplano no espaço de características, mas quando eu volto, certo, ao espaço original, eu acabo produzindo esta solução não linear aqui. Tá? Então o ajuste de parâmetros continua sendo linear, mas tem um problema de utilização linear, mas o resultado é um mapeamento não linear. Claro que eu preciso definir adequadamente parâmetros do kernel, né, a própria escolha do kernel, né, e também o coeficiente de regularização. Okay? Mas é um resultado bastante interessante, já mostrando o poder que esse kernel tem, esse truque do kernel traz para a flexibilidade de máquinas de aprendizado. Okay? Então vamos falar agora de mais uma técnica de regressão, de regularização, digo, que é o laço, né? E ele é uma forma alternativa de penalizar a norma de W. W aqui agora eu estou chamando de θ, tá? E é só uma mudança, peço desculpas por não uniformizar a notação, mas esse material, essas sessões vieram de fontes diferentes e a gente acaba sofrendo esse tipo de inconsistência no conteúdo. Tá? Vamos lá. Então aqui, em lugar de calcular a norma euclidiana, eu vou calcular a norma L1, que faz a somatória do módulo dos elementos do vetor θ, em lugar de fazer a somatória desses elementos ao quadrado. É só essa a diferença. E essa diferença, que aparentemente é mínima, né, vai produzir um resultado qualitativamente bem distinto. Okay? Então essa técnica de regularização é conhecida como laço, do inglês Least Absolute Shrinkage and Selection Operator, e foi proposta por Tibishirani em 1996 nesse trabalho aqui. A vantagem do laço está principalmente no fato de que múltiplos termos do vetor θ acabam sendo anulados conforme o aumento lambda. Tá?
o que representa um processo de seleção de variáveis e leva a modelos de aproximação mais parcimoniosos. Como assim, professor? Ora, esses tetas estão multiplicando entradas dos dados, né? Por exemplo, atributos de algum objeto que eu vou classificar. Né? Se durante esse processo de otimização alguns desses elementos de teta são zerados, são anulados, então aquelas entradas são eliminadas do mapeamento que eu estou fazendo. Né? Então o próprio processo de otimização acaba selecionando algumas variáveis, que certamente são importantes para predizer a saída, vamos dizer assim, e eliminando outras que não se mostram tão importantes. Tá? E vamos ver então por que essa norma força alguns elementos do vetor de parâmetros a se anularem e a norma L2 não conseguia fazer isso. Né? Então aqui está um exemplo. Esse aqui é o lugar geométrico dos valores constantes do erro. Né? Então vamos ver aqui, eu tenho dois termos, o J de θ, que é a função custo, e a norma de θ. Tá? Aqui é a norma quadrática. Né? Então esse é o lugar geométrico de valor constante para a norma quadrática. Tá? E aqui é o lugar geométrico de valor constante para a função custo. Tá? Uma hora, para algum lambda lá, as duas vão se encontrar e raramente, né, o ponto de encontro, que é a solução ótima do problema, vai se dar nesses pontos aqui. Tá? Raramente isso vai acontecer. Por outro lado, esse é o lugar geométrico dos valores constantes da norma L1. E aqui continua sendo o lugar geométrico do J. Né? Em algum ponto eles vão se encontrar, e a probabilidade de que eles se encontrem nesses cantos do losango aqui é alta. Tá? E sempre que a solução for nesse canto, eu zero algum dos parâmetros. Nesse caso foi o parâmetro do eixo X, certo? Então, nesse cenário aqui regularizado, eu vou ter um comportamento que não privilegia zerar, anular elementos de θ, enquanto que aqui, sim, isso vai acontecer. Tá? Lembre-se que é importante comentar que esse problema continua sendo convexo, né? E existem solvers bastante eficientes para resolver o laço também, certo? Então esse é o comportamento para a norma L2, ou seja, de retrogression, ou seja, se eu tenho aqui que resolver esse problema para norma penalizando a norma L2 aqui, norma euclidiana. Né? Então, conforme aumenta o lambda, certamente os elementos de θ vão sendo reduzidos, né? Porque o peso de uma norma maior aumenta. Tá? Então, aumentar a lambda certamente impacta na redução dos elementos de θ em módulo. Certo? Mas, veja que todos, a partir dessa situação, lambda igual a zero, né, é a situação irrestrita. Né? Conforme vão aumentando o coeficiente de regularização, os elementos de θ vão se aproximando de zero, mas todos se aproximam em conjunto e lentamente. Né? Aqui tem, inclusive, essas assíntotas que vocês estão vendo. Então, de fato, nenhum dos elementos de θ vai para zero. Ok? Por outro lado, quando eu troco a norma L2 da ridge regression pela norma L1 produzindo o laço, né? De fato aqui é ridge regression, aqui é laço, né? Veja o que acontece, eu parto da mesma situação inicial para lambda zero, né? E conforme aumenta o coeficiente de regularização, olha o que acontece com os parâmetros. Né? Muitos deles vão para zero. Então vamos supor que o coeficiente de regularização ótimo seja aqui, o valor, sei lá, 0,18. Né? Isso significa que 3 elementos do vetor θ se anularam na solução ótima. Tá?
esse, certo? Então eu eliminei 3 entradas do meu problema, enquanto que aqui eu mantenho todas elas até o fim, tá? Então essa é uma das principais vantagens e pelo menos um diferencial da regularização por laço, tá? Qual usar, professor? Ridge Regression, laço ou nenhuma das duas? Então, pensando justamente em atender esse tipo de curiosidade, né, ou de demanda prática, não é apenas uma curiosidade, surgiu, foi proposta a Elastic Net. Né? É uma solução intermediária entre Ridge Regression e laço e recebeu essa denominação de Elastic Net justamente por isso, né? Porque você vai estar sempre entre esses dois extremos. Então, a formulação passa a ser essa daqui. A desvantagem é que agora tem 2 parâmetros a definir, o lambda, que é maior ou igual a 0, que já tinha antes, e agora tem também esse alfa, que varia no intervalo 0 e 1. Tá? Veja que curiosa essa formulação. Tá? Dependendo dos valores de lambda e alfa, eu vou ter as 3 situações que a gente viu nas sessões anteriores. Né? Então, para lambda igual a 0, não importando o valor de alfa, eu tenho quadrados mínimos e restritos. Okay? Para lambda maior que 0, se o alfa for igual a 0, né, eu só vou ter a penalização da norma L2, então eu vou ter Ridge Regression. Para alfa igual a 1, eu só vou ter a norma L1, laço. Tá? E para alfa entre 0 e 1, eu vou ter a Elastic Net. Tá? Então, é um modelo de regularização mais flexível que os anteriores, mas paga um preço por isso. Agora eu tenho que definir 2 parâmetros, tenho que buscar 2 parâmetros, talvez recorrendo a conjuntos de validação, por exemplo. Né? Finalmente, nós concluímos essa, vou chamar da parte 1 da videoaula de hoje, né? E como eu já me estendi bastante, em lugar de fazer uma única videoaula, eu vou interromper por aqui e gravar a parte 2 numa próxima videoaula, ok? Então eu me despeço, agradecendo a atenção de todos e retornarei na parte 2 para concluir a cobertura desse tópico do curso.